Bom dia a todos, né? Muito obrigado aí pela participação e presença de cada um, né? A gente vai falar o tópico hoje da reunião, né? Vai ser o serviço de alinhamento de eixo cardan. A gente vai falar de duas aplicações, acoplado e desacoplado. Mas antes de iniciar o tópico principal, a gente vai fazer uma leve apresentação da empresa, né? Não sei se todos já conhecem a Profitecnic, mas a gente vai passar aí rapidamente pelo nosso escopo e apresentação da empresa. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Felipe Gargano, já estou aí dentro do grupo Profitecnic MGS há mais de 7 anos. Atualmente estou gerente do departamento de serviços e soluções. Tenho os meus contatos aqui, né, LinkedIn, telefone celular, inclusive com WhatsApp, e-mail. Então, posteriormente, né, a esse webinar, a gente vai enviar essa apresentação para cada um de vocês. E aí o meu contato fica à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser enviar uma aplicação em específico para a gente discutir tecnicamente, etc. Então, pode ficar à vontade aí para acessar qualquer uma dessas plataformas e me contactar. Então, a Profitecnic, né, é uma empresa, a gente vai ver que é a junção de duas empresas, no caso, né, a Profitecnic com a MGS Tecnologia. A Profitecnic, uma empresa alemã, especializada aí na parte de alinhamentos, confiabilidade de máquinas. Então, a Profitecnic MGS, o seu principal objetivo é oferecer soluções, né, para o mercado de manutenção preditiva e soluções de confiabilidade de máquinas. A gente trabalha dentro da Profitecnic MGS com dois viés, que é o viés de contratação de serviço, né, prestação de serviço, também com produtos. A gente é fabricante, né, de algumas soluções e outras que advêm do grupo MGS Tecnologia. A gente é representante exclusivo no Brasil e América Latina. Então, dentre as nossas soluções, a gente divide em três principais segmentos, né, que é alinhamento de máquinas, monitoramento de condição e ensaios não destrutivos. O alinhamento de máquina, né, a título de curiosidade para vocês aí, a Profitecnic, ela é a inventora do sistema de alinhamento a laser de eixo, então ela foi pioneira aí nessa tecnologia, inclusive é referência no mercado. Algumas tecnologias e algumas ferramentas, né, que abrangem alinhamento de máquinas são patenteadas e aí a gente tem essa exclusividade de solução. Então, a outra grupo de soluções é monitoramento de condição, aí vem tudo relacionado à vibração, acessórios de vibração, sistemas online, offline, acessórios, e aí a gente tem tanto a marca Profitecnic como alguns outros parceiros que a gente representa exclusivamente no Brasil, como CTC, que é uma norte-americana, entre outros. E ensaios não destrutivos, né? A gente tem ensaios de motores elétricos, ultrassom acústico, lubrificadores automáticos. Então, esses são os três principais segmentos que a gente atende, tanto com produtos quanto com serviços. Um pouquinho aí da nossa história, de forma bem objetiva. Como eu falei, né, o grupo Profitecnic é uma junção, uma joint venture de duas empresas. Então, a história um pouquinho da Profitecnic como eu falei, é uma empresa alemã que fica ali em Ismaning, perto de Munique, porém, o grupo está presente em mais de 80 países. A representação no Brasil, né, começou com a MGS Tecnologia, que era uma empresa prestadora de serviço de manutenção preditiva, né, alinhamento, balanceamento, vibração, termografia, etc. E aí, ao longo do seu curso, ela começou a representar a linha de vibração da Profitecnic no Brasil. Trabalhou-se assim, né? E aí a Profitecnic abriu uma subsidiária em São Paulo para as outras duas linhas da marca, que é alinhamento e NDT. E aí, em 2016, né, houve a junção, né, a joint venture das duas empresas, a Profitecnic e a MGS Tecnologia, para representar, né, o mercado aí na América Latina. Em 2019, a gente teve a nossa última alteração, né, que aumentou a expansão, né,
da Proftecnica a nível mundial, que foi a Fluke, uma norte-americana gigantesca, né, querendo entrar no mercado de confiabilidade de máquinas de manutenção preditiva, procurou uma empresa no mercado que era referência e aí adquiriu, né, a Proftecnica a nível global. Aí ela fundou-se, né, um setor dentro da Fluke que chama Fluke Reliability, que significa confiabilidade de máquinas, aonde atualmente hoje a gente pertence ao grupo Fluke e aí aumentou ainda mais a nossa expansão aí em termos de marca. Dentre os serviços, né, de forma bem breve, a gente tem toda a parte preditiva, né, balanceamento, vibração, termografia, diferentes tipos de contrato, seja contrato full-time, parcial, onde que a gente capacita o cliente para fazer o coleta, a gente faz a análise, alinhamentos, né, desde o alinhamento mais simples, motor-bomba, motor-redutor, até alinhamentos mais complexos, turbogeradores, turbocompressores, o exemplo aqui da foto, alinhamento de turbina, né? Esse é um alinhamento dos diafragmas de uma turbina em Angra dos Reis. O Paraline, que é uma solução patenteada para verificação do paralelismo de cilindros e rolos. Dentro de alinhamentos especiais está a tecnologia que a gente vai falar, que é o alinhamento de eixo cardan acoplado, que é uma patente também da Proftecnica. Ela patenteou uma braçadeira que possibilita fazer o alinhamento do cardan acoplado. Toda a parte de telediagnóstico, consultoria de banco de dados, treinamentos, ensaios elétricos, né, que é a técnica MCA, que é para verificar o circuito elétrico do motor. Ultrassom acústico para detecção de vazamento, né, o famoso caça-vazamento, comprimido, gás, etc. E também a parte de inspeção acústico para aplicação elétrica, transformadores, subestações, linha de distribuição, etc. A câmera RDI, que é uma outra solução nossa, que a gente presta o serviço de amplificação do movimento. Uma das aplicações dela é o ODS visual, né, que a gente consegue, através de uma gravação em alta resolução, compreender o movimento do conjunto ali e fazer um estudo para detectar uma falha estrutural, uma falta de rigidez, trincas, desbalanceamento, alinhamento, etc. Toda a linha CTC, né, como eu falei, o grupo Proftecnica MGS não representa unicamente a marca Proftecnica, né, mas com a joint venture e com a MGS Tecnologia, a gente também é representante exclusivo de algumas soluções. E a CTC, uma norte-americana, é uma delas, onde a gente tem toda a parte de sensoriamento de vibração, com diferentes configurações para baixa rotação, alta rotação, uma sensibilidade maior, menor, 10 mV por G, 500 mV por G, 1000 mV por G, 100 mV por G, que é o padrão, entre diversos outros tipos de sensores, né? Para alta temperatura, trabalho submerso em água, regiões intrinsecamente seguras, então a gente tem um escopo aí de mais de 1000 itens dentro da CTC que a gente consegue cobrir todas as aplicações do cliente. Toda a parte de cabos, né, a gente customiza cabos independente do tamanho, do tipo, se é com armadura, qual o conector, se é um conector militar, se é um conector BNC, TNC, a gente consegue customizar qualquer cabo. E aqui a gente coloca outras marcas, né, justamente porque esses cabos não são restritos à plataforma Proftecnica. Então, a gente oferece cabos para conector da Emerson, da SKF, sistema online da SKF, toda a parte de sensoriamento. Então, a gente consegue customizar o cabo de acordo com a necessidade de cada aplicação. E um grande diferencial é que a CTC é qualidade, preço, né? E ela tem garantia vitalícia dos itens CTC. Isso é um grande diferencial da marca. Aqui outro exemplo, né, caixas seletoras, né, quando temos um conjunto que o LR12 não pode ser acessado, ou ele é enclausurado, a gente instala um sensor fixo, né, e aí a gente tem essas caixas seletoras para possibilitar a coleta desse conjunto ou mais de um conjunto, né? A gente tem caixas de um canal indo até 48 canais. Então, esse é um pouquinho aí da parte CTC.
Exemplificando um pouco dos produtos Proof Technique, né, a gente tem os alinhadores, né, a laser, inclusive o serviço de alinhamento de escada que a gente vai conversar, utiliza o Rotaline Touch da Proof Technique, que é o alinhador mais avançado. Aí aqui a gente tem um exemplo do coletor offline, o nosso hardware do sistema online, o GIL, que é um detector de partículas magnéticas, né, utilizado em redutoras, multiplicadoras, bombas de engrenagem, para detectar ali, né, um desgaste de partículas magnéticas. Toda a parte de acessórios, como eu falei, a gente pertence ao grupo Fluke, a gente passa também a ofertar todo o escopo Fluke, né, boroscópio, câmeras termográficas, estroboscópios, multímetros e etc. Os produtos NDT, a gente tem dois aqui que são bem específicos, né, para siderurgia, fabricação de aços, né, e é para detectar, por exemplo, em tubos, em linha de produção mesmo, né, um problema de qualidade. Então, através de um pulso magnético, né, que é Magnetic Current, a gente consegue avaliar se tem alguma trinca, uma imperfeição, e aí atuar de acordo com a automação, enviar um sinal e fazer todo o processo de qualificação, se passou na qualidade, detecção, marcar essa falha no produto que está sendo produzido, etc. O MCA, que é a análise de circuito elétrico de motores, a gente recebe uma demanda muito alta, né? Principalmente porque 47% aí das falhas do motor elétrico são de causas elétricas, né? E o restante, que é 53%, são falhas mecânicas, mas esses 47% são elétricas, e o megômetro, aí, que é mais utilizado na indústria, consegue cobrir somente os 17%. Então, o equipamento e esse serviço cobre 9 parâmetros, onde a gente avalia contaminação, princípio de curto, na bobina, fase, etc. Então, em um teste rápido, aí a gente consegue avaliar toda a parte do circuito elétrico do motor. A gente tem os lubrificadores automáticos, né? Então, tanto a lubrificação em excesso quanto em falta é prejudicial. Então, a gente consegue imputar os dados, por exemplo, do rolamento, e aí esse lubrificador automático vai expelir a quantidade correta de lubrificante e no tempo correto para aquele rolamento específico. Aqui possui alguns dos nossos clientes, né? A manutenção preditiva, ela não tem um segmento específico, então a gente atende todos os segmentos, né? Desde o mercado offshore, a parte de mineração, geração de energia, papel e celulose, açúcar e álcool, automobilístico, alimentício, embalagens e por aí vai. Então a gente tem mais de 10 mil clientes no nosso banco de dados e aqui apenas alguns deles. Então, vamos iniciar agora, né, a nossa apresentação, que é o foco principal desse webinar, que é o serviço de alinhamento de eixo cardan. Aí a gente vai falar de dois métodos, né, que é o alinhamento de eixo cardan acoplado, que é uma das patentes aí da Proof Technique, utilizando uma braçadeira exclusiva, e um desacoplado para algumas aplicações em específico tem a necessidade de ser desacoplado. Então, o eixo cardan, ele é fabricado, né, a aplicação do eixo cardan, ele permite ter um desalinhamento paralelo. O que é esse desalinhamento paralelo? Quando a gente fala de grandezas do alinhamento de eixo, a gente tem dois tipos de desalinhamento. O paralelo ou o offset, onde que tem um deslocamento sem que tenha qualquer parte de ângulo, né? Então, o cardan ele foi fabricado justamente para isso, para compensar esse desalinhamento paralelo. O outro parâmetro, né, a outra grandeza, é o desalinhamento angular. Então, geralmente, né, quando a gente fala de alinhamento de eixos, principalmente alinhamento de eixo convencional, é presente as duas grandezas. A gente geralmente encontra um desalinhamento que é uma combinação dos dois, o paralelo e angular. E aí a gente atua na correção desses dois desalinhamentos para deixar uma máquina precisamente alinhada. Já o eixo cardan, como eu falei, o desalinhamento paralelo,
ele não é prejudicial, porque a função dele é justamente compensar esse offset, esse desalinhamento paralelo. O angular, que é justamente o que prejudica essa aplicação, o que é prejudicial para a máquina é trabalhar com desalinhamento angular fora da tolerância. O que seria esse desalinhamento angular? Um exemplo bem prático seria a traseira do motor, por exemplo, estar mais baixa ou mais alta do que a frente do motor. Isso ele causaria um ângulo, né, entre a cruzeta, né, e aí forçaria esse eixo cardan. Então, quando a gente tem o cardan ali, né, ele permite, né, um ângulo aí, ó, de 4 a 6 para garantir que a lubrificação entre as cruzetas ali, ó, do cardan seja feita de forma eficiente. Então, quando a gente tem um desalinhamento angular excessivo, essa lubrificação ela não é eficiente, tem-se uma tensão, um estresse maior ali, que acaba aumentando a vibração e reduz o ciclo de vida útil desse conjunto, né? Então, para a gente ter uma operação suave, né, as máquinas elas devem ser perfeitamente alinhadas. E aí até o cardan, né, aí tem que tomar muito cuidado, porque é justamente esse conceito que às vezes mal interpretado, o pessoal leva para o dia a dia. O cardan, ele não precisa ser alinhado, ele foi projetado para trabalhar desalinhado. Aí, justamente esse conceito que eu falei. Ele foi feito para trabalhar desalinhado, paralelamente, só o offset, mas o alinhamento angular, ele tem uma tolerância e sim, ele precisa ser alinhado. Então, o alinhamento preciso, né, desse fator, né, desse alinhamento, dessa grandeza, né, angular, o alinhamento angular precisa estar bem alinhado para evitar os efeitos negativos e aumentar a vida útil do componente em si, tanto da cruzeta, quanto do motor, quanto do conjunto acionário. Então, por que a gente tem que alinhar o eixo cardan? Então, como eu falei aqui, ó, o ângulo beta, né, B1 e B2, é justamente o que a gente vai avaliar, né, e medir no alinhamento de eixo cardan. Então, ele tem uma tolerância na qual ele precisa trabalhar dentro dessa tolerância. Então, dependendo do ângulo beta ali da operação, as articulações transmitem energia de forma irregular. Então, transmitindo essa energia de forma irregular, a gente tem o quê? Um nível de vibração mais alto, como eu citei agora, a circulação do lubrificante ali não é eficiente e a consequência disso pode ser a diminuição da vida útil, né, e uma quebra inesperada ali do conjunto. Então, para solucionar esse problema, né, a gente tem o alinhamento preciso do eixo cardan. Aí a gente vai falar do primeiro método, que é o método patenteado, que é o sistema acoplado. Então, essa solução, né, de alinhamento de eixo cardan acoplado, ela elimina, né, como já diz, né, não tem a necessidade de remoção do eixo cardan, e aí você economiza mão de obra, tempo, trabalho, né, porque a remoção do eixo cardan, ela é trabalhosa, né, vai te consumir tempo, muitas vezes precisa do MUC ou de uma ponte para fazer essa remoção, então tudo isso a gente evita fazendo o alinhamento do eixo acoplado. Então, a gente tem, né, suportes, e a gente vai explorar um pouco desse suporte, foram desenvolvidos pela Profitecnic justamente para possibilitar essa leitura do cardan acoplado. Então, essa é a abraçadeira aqui que vocês estão visualizando. Ela foi desenvolvida para essa aplicação e, utilizando o alinhador, né, Profitecnic para essa aplicação, a gente tem duas possíveis modos, né, métodos de medição acoplado. O primeiro dele é onde que a gente monta, né, a abraçadeira aqui e ela tem um dispositivo rotativo no sensor. Esse dispositivo rotativo, a gente vai fazendo um giro de grau em grau, e a gente vai passar o vídeo, vai ficar bem nítido como que é essa medição. Então, por exemplo, aqui aleatoriamente, de 15 em 15 graus, a gente vai fazer um ajuste do laser
para fazer essa medição. Essa medição é a mais utilizada, porque geralmente quando tem o cardan, a gente tem uma restrição de espaço ou tem máquinas na mesma possibilidade que não me permite fazer o outro método. O outro método é o de 180 graus, então eu tiro uma posição, por exemplo, na extremidade direita, né, vamos colocar ali a 90 graus, né, em termos do relógio ali para vocês, e depois, a 180 graus, a gente faz uma outra leitura. Então, eu tenho que ter possibilidade de giro pegando toda essa extensão. Então, muitas vezes ali numa região onde tem proteções, máquinas próximas, estruturas, não é possível fazer essa leitura de giro de 180 graus. Aí a gente utiliza o primeiro método, que é de grau em grau, a gente vai fazendo um ajuste e a leitura. Então, a gente tem essas duas possibilidades de medição. Aqui eu vou passar o vídeo para vocês. Esse vídeo está no nosso YouTube também, no canal da Prof Technique, que é justamente como que é feita a medição com eixo cardano. Então, como a gente pode ver aqui, justamente a questão do desalinhamento angular. Quando ele está fora da tolerância, a gente percebe uma vibração e um estresse maior do eixo. Então, para isso, né? Vou tirar o som do vídeo que está em inglês e vou explicando aqui para vocês. Então, para isso, né, a Prof Technique desenvolveu uma braçadeira, que é justamente essa braçadeira de alinhamento de eixo cardano acoplado. Então, um dos lados é a braçadeira convencional de alinhamento de eixo, e o outro lado, onde fica o sensor, é justamente a braçadeira que tem um elemento rotativo que possibilita a gente fazer essa leitura. Não sei como é que está a taxa de transmissão aí para você, se o vídeo está travando ou não, mas de qualquer forma, depois a gente vai disponibilizar, né, esse material e também esse vídeo está no nosso YouTube. Então, como vocês podem ver aqui, ó, foi feito um giro, aí para cada giro a gente trava a braçadeira e faz a leitura. Vai fazer um novo giro, o laser vai sair, a gente ajusta de novo, faz a leitura. E aí a gente vai fazendo essas medições até que tenha um número de medições satisfatórias para a gente obter o resultado. Então, esse é o processo de medição que a gente utiliza no alinhamento de eixo cardano acoplado. E aí a gente vai ter, né, a resposta de como foi encontrado e o ajuste. Aí, lembrando, né, diferente do alinhamento convencional, né, o nosso ajuste ele não preocupa com o desalinhamento paralelo. Por quê? A gente, como falou aqui agora, né, o cardan ele foi projetado para compensar, né, esse desalinhamento paralelo, o offset. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a linha de eixo dessa está deslocada, né, verticalmente, mas o que a gente vai trabalhar é justamente no angular. Então, a condição aqui, né, ele já está ajustando, ó, a traseira do elemento aqui acionado estava mais baixa, então, para melhorar esse ângulo beta, a gente tem que corrigir esse desalinhamento angular. Então, as nossas correções, elas nos indicam justamente o quanto que eu tenho que subir, descer, ou se for um ângulo na horizontal, quanto que eu tenho que jogar a traseira do motor, ou a frente para um lado e para o outro, para melhorar esse desalinhamento angular. Aqui só passando um pouco das vantagens, né? Não precisa remover, o setup de configuração é rápido, salva muitas horas de trabalho, principalmente mão de obra, né? Porque não precisa dessa remoção, uma alta qualidade, né? Então a precisão desse alinhamento é muito alta. E aqui a gente falou um pouquinho, né, da questão de caminhão hook, ponte volante, tudo que seria necessário ali para fazer essa remoção, a gente não tem essa necessidade. E aí a gente melhora, né, toda a questão de
do ativo e etc. Então, aqui é um outro exemplo, já uma aplicação da nossa equipe mesmo em área, fazendo a leitura. Essa aplicação em si é no segmento de papel e celulose. Então, é um segmento que a gente tem um número grande de cardãs, né, para acionamento dos rolos principais, né, prensa, coach, etc. Então, aqui é uma medição que foi feita em um dos nossos parceiros, foi um serviço, para vocês terem uma ideia, nesse serviço, né, durante a parada, foram feitos mais de 15 cardãs. Então, da mesma forma que a gente visualizou lá no vídeo, né, o que a gente tem aqui? Ela vai fazendo um giro, né? Uma vez que fez o giro, né, utiliza-se a braçadeira rotativa para colocar o laser no centro do sensor e novamente faz a leitura. E aí a gente vai fazendo esse processo, né, e tomando pontos até que a medição esteja completa. E aí a gente repete, né, faz os ajustes, né, em tempo real ali, e aí depois que fez os ajustes faz uma nova medição para verificar se ficou dentro da tolerância estabelecida para aquele conjunto. Aqui, novamente, apesar do eixo ser da mesma cor, é uma outra aplicação, né? É no setor de celulose também, mas uma outra parte da máquina, onde que está fazendo justamente essa leitura. Então, muitas vezes, né, a gente tem estruturas, né, que não possibilitam a gente fazer o método de 180 graus, que seria uma medição aqui, a outra 180 graus do outro lado. Então, a gente vai fazendo esse método de girando pouco em pouco e fazendo a leitura. Então, aqui foi o segmento de papel e celulose. Esse é o case, aqui é um outro case, as dimensões, né? O rolo coach, a rotação, as dimensões lá, né? Tanto do cardan quanto da redutora, a condição que foi encontrada, né, como medido. Então, aqui a gente pode verificar que a correção, como eu falei, é somente em relação ao ângulo, né, o desalinhamento angular. Neste caso aqui, a gente tinha um desalinhamento angular tanto na vertical quanto na horizontal. Então, a frente do motor estava mais alta do que a traseira e visualizando o motor por cima, né, ela também estava deslocada lá para a direita, né, se a gente for olhar da traseira do acionado aqui, né, da redutora. Então, a gente teve que fazer tanto a correção vertical quanto a horizontal. Então, a correção seria o quê? Subir, né, a traseira aqui, ele já me fala quanto, 3,12, né? E aí foram feitas as correções e depois como que ficou o alinhamento de precisão. Então, aqui a gente falou lá dos 4, 3 graus, mas o alinhamento a gente sempre procura otimizar para a maior precisão possível. A gente deixou aqui, ó, com um desalinhamento angular de 0,28 graus e aqui de 0,019. Então, a gente melhorou drasticamente a condição ali do cardan. Aqui é mais um vídeo também no YouTube, só para vocês verem. Já é uma aplicação no mercado da siderurgia, né? Esse vídeo também está no YouTube. Só digitar lá para o Technique, alinhamento de cardan. E aqui justamente mostra a aplicação novamente, girando, né, de tantos em tantos graus, e aí a gente vai fazendo o ajuste ali na braçadeira rotativa para possibilitar a leitura. O outro mercado, né, como eu falei, o eixo cardan tem aplicação em diversos mercados, papel celulose, siderurgia, embalagens, então não é restrito a somente esses vídeos que a gente está apresentando, que é siderurgia e papel celulose. A gente já fez em diversos outros segmentos.
Então, novamente, né, essa é uma outra aplicação e um vídeo mostrando essa aplicação. E aqui a gente cita novamente, né, os benefícios aí, que é não remoção do eixo cardan, rapidez, economia de trabalho e mão de obra, né, de tempo, evita alocação, né, de guindaste, controlante, etc., para espaço restrito, medição de alta qualidade e aumenta a segurança aí. E aqui estão alguns exemplos fotográficos, né, imagens de aplicações justamente do serviço de eixo cardan acoplado. Aqui mais uma, né, um eixo cardan já com comprimento bem mais curto, né, e com offset menor também, mas que possibilitou fazer a correção. Aqui outra siderurgia e o de cima da esquerda é numa empresa de embalagens. Outra aplicação. E aqui a gente vai falar um pouquinho do sistema de alinhamento de eixo cardan desacoplado. Por que a gente tem esse método, né? Porque, principalmente quando é um conjunto na vertical, na nossa medição acoplada, utilizando o Rotaline, né? Os cabeçotes, né, tanto do laser quanto do sensor, eles possuem inclinômetros de precisão internos. E com esses inclinômetros, eles conseguem se localizar e aí a gente consegue, por exemplo, a rotação precisa, né, e o posicionamento preciso dele ali na hora de fazer a leitura. Isso que possibilita, quando eu estou movendo a braçadeira rotativa, ele saber justamente que eu fiz essa alteração e aonde que está o posicionamento dele, né? E de acordo com esse inclinômetro interno. Já quando a gente tem uma aplicação vertical, esses inclinômetros eles são desativados, o que impossibilita a medição do sistema acoplado. Então, o alinhamento de cardan acoplado, ele só é possível fazer para um conjunto que seja horizontal. Quando a gente tem uma aplicação vertical, não é possível. Outra aplicação também, quando é desacoplado, é quando o offset é muito grande e a gente não consegue utilizar nossas hastes do cardan, né, que tem um limite, ou quando, por exemplo, a área é muito restrita, que mesmo com aquele giro de grau em grau, a gente não consegue fazer com que o laser enxergue o sensor, né? Então, a gente utiliza o outro método, que é o método de alinhamento desacoplado. Como que é realizado esse alinhamento desacoplado? Também existe uma braçadeira da Brutecnic especial para essa aplicação. E o que essa braçadeira vai fazer? A gente viu que o cardan, né, é para compensar o offset, né? Por exemplo, nessa imagem aqui o motor está mais baixo do que a máquina estacionária, então tem uma diferença de altura entre elas. O desacoplado, ele vai trazer essa diferença de altura, esse desalinhamento de offset, vai eliminar ele. Então, ele coloca como se fosse essa máquina estacionária no mesmo nível do motor aqui, e aqui ele tem uma braçadeira, né, uma parte que gira também, que torna como se fosse um alinhamento convencional. Então, se a gente, como se tivesse um eixo reto aqui, né, que é o alinhamento convencional, aí passa a criar esse novo cenário. Então, essa braçadeira ela elimina esse offset e torna o alinhamento convencional. Então, aqui, por exemplo, esse aqui foi um exemplo na vertical, aqui a gente tem um offset nessa imagem horizontal, né? Então, essa máquina está deslocada para a esquerda da outra. Então, com a abraçadeira, a gente elimina esse offset e aí faz o alinhamento convencional, inclusive até o ajuste do laser, etc., de forma que estejam no mesmo plano o laser e o sensor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, a primeira questão que a gente faz é justamente essa aqui é uma máquina na vertical, então não seria possível fazer o alinhamento acoplado, né?
mas aí a gente teve a solução para o parceiro. Então, a primeira questão que a gente faz, o primeiro ajuste, é eliminar justamente esse offset. Então, como a gente pode ver aqui na primeira imagem, o laser, né, a gente ajustou o laser de forma que ele bate exatamente no centro do outro eixo, né? Então, a gente eliminou essa diferença aí de offset, e aí, uma vez feito esse primeiro ajuste, a gente monta todo o sistema, né? Onde que ele vai girar, e aí a gente tem um alinhamento convencional desacoplado. E aqui tem um vídeo justamente dessa leitura. Ó. Então, uma vez que eliminou o offset, aí eu faço um alinhamento desacoplado convencional. Uma vez encostou, abre, tira a medição. Então, como eles estão no mesmo plano agora, eu consigo fazer essa leitura. Então, girei. Aí eu faço um multiponto, né, que seria um alinhamento de eixo convencional ali. Faço a leitura. E aí, posteriormente, correção dessa leitura. Então, como a gente pode ver, esse conjunto aí de exemplo, ele tem um offset pequeno, mas a nossa braçadeira, se vocês olharem pela imagem da direita, ela tem uma extensão grande se o offset fosse bem maior. Então, a gente compensou esse offset, né, mas era um offset pequeno, mas ela poderia ser aplicada aí para um conjunto onde o offset fosse maior. Então, esse é o método de medição aí do cardan desacoplado. Que são exemplos, né, fotográficos, justamente, mostrando, né, então, a primeira configuração foi essa, onde que a gente elimina, né, esse offset aí passa a ser um alinhamento convencional, só que desacoplado, né? Aí a gente tem o IntelliPoint, tem o Multipoint, que são métodos justamente para fazer essa medição. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho, né, do que eu gostaria de passar para vocês de alinhamento de eixo cardan, que trabalha oferecendo no mercado uma solução tanto em forma de produto, como eu falei, porque são produtos do Technique, né? A gente desenvolveu a braçadeira e o nosso alinhador tem essa capacidade, e temos também a parte de prestação de serviço, onde que a gente atua aí, tem recebido uma demanda bem alta para alinhamento de cardan, principalmente o acoplado. E aí, no nosso LinkedIn, não sei se todos vocês possuem LinkedIn, mas no nosso LinkedIn a gente também tem um artigo específico para o alinhamento de eixo cardan acoplado. Então, o link vai estar presente na apresentação que a gente vai enviar para vocês. Os meus dados também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser marcar uma reunião web para discutir sobre uma aplicação específica. Felipe, achei interessante, queria verificar com você disponibilidade para fazer um serviço aqui na unidade. Eu tenho esse conjunto, às vezes compartilha foto com a gente para a gente entender ali a questão de espaço, se é possível ou não fazer acoplado, e aí a gente discute com foco aí na aplicação específica de cada um de vocês. Beleza? Aqui o contato nosso geral também, tanto do telefone do nosso escritório, quanto o e-mail geral da Proftechnic, mas, como eu falei no início ali da apresentação, tem os meus contatos direto aí para quem tiver interesse e quiser enviar uma mensagem ou uma dúvida, pode ficar à vontade para enviar aí, seja via WhatsApp, e-mail ou através de ligação. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer o tempo de todo mundo, né? Bom almoço e bom resto da semana aí, né, para todos.
e eu me coloco à disposição aí para quem quiser enviar alguma dúvida. Um abraço e boa semana a todos.